aproveitando o mês de março, nós queremos homenagear as mulheres e falar sobre a importância de todas nós para a nossa sociedade. Para isso, preparamos um episódio para falarmos sobre o empreendedorismo feminino. Está no ar o Lumencast, o nosso podcast de gestão, conhecimento, comunicação e inovação. Eu sou Ana Amélia Massucato, professora, empreendedora, e estou aqui com o Leandro Massucato, com a Juliane Guzoni, e hoje nós temos uma convidada super especial para falar sobre empreendedorismo feminino. É a Rosineide Fernandes Dias Pereira, que chamamos carinhosamente de Rose do Sebrae. Seja bem-vinda, Rose. Do Sebrae. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, para falar de uma temática tão importante nos nossos dias, que é o empreendedorismo feminino. A Rose passou para mim um pouquinho sobre a carreira dela. A Rose é formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão Financeira, também tem formação em liderança e tem uma trajetória admirável dentro dessa instituição que é o Sebrae, né, Rose? A gente queria que você contasse um pouquinho para nós como foi essa sua trajetória para você chegar até onde você está hoje. Então, eu atuo há 18 anos no Sebrae. Eu iniciei em Umuarama, como terceirizada. Eu estava fazendo faculdade, surgiu essa oportunidade. Tem uma vaga no Sebrae. E eu passei por um processo e fui admitida lá em Umuarama. Então, trabalhei 2 anos lá, quando surgiu uma oportunidade de vir para Maringá, que era para atuar na área financeira, no qual eu já tinha formação, em ciências contábeis, porque eu trabalhei durante 6 anos em escritório de contabilidade, então eu já tinha uma vivência com empresas e comecei a trabalhar aqui em Maringá, na área financeira, e ali foi surgindo as oportunidades. Depois eu passei a atuar como apoio ao gestor de projetos, então, eram vários projetos, tanto da área de empreendedorismo, associativismo e cooperação, e foram alguns anos ali nessa vivência, trabalhando, entendendo como que funcionavam os projetos, até que surgiu a oportunidade de me tornar a gestora de projeto no Sebrae, que hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho a oportunidade tanto de liderar uma equipe, quanto de ajudar os empreendedores e empreendedoras, que nos buscam, que nos demandam lá no Sebrae, tanto aquele que quer abrir um negócio, quanto aquele que já tem um negócio formalizado. Eu tô muito feliz de estar com a Rose aqui com a gente conversava em off, A Rose eu conheci ela em 2013, 14, quando eu estou fazendo 10 anos de consultoria, e há 10 anos praticamente que a gente se conhece. Sim. E a Rose é sempre muito, muito carinhosa com os consultores, muito atenciosa, Ela ainda estava no financeiro. E hoje, com esse tema sobre empreendedorismo feminino, participar dessa mesa com 3 mulheres gestoras, cada qual na sua especialidade, com a sua história. Então, eu acho que eu vou até falar menos hoje. O que você acha, Juliane? Porque vocês hoje têm história para contar, hein? Olha, dizem que mulher fala demais, então só para a gente não dar esse gostinho, você pode ficar à vontade de falar bastante, viu, Leandro? Mas brincadeiras à parte, eu conheci a Rose já no universo do empreendedorismo. Quando eu comecei a fazer as primeiras parcerias com o Sebrae, o meu contato foi a Rose. E quem conhece a Rose, quem tem aproximação com o Sebrae de Maringá, olha para a Rose e vê o braço do empreendedorismo feminino em Maringá, ali dentro do Sebrae. Então, o que eu perguntaria para você, Rose, como é que você vê essa área, que é o empreendedorismo feminino, e que cresce de forma, exponencial, não só em Maringá, mas em todo o Brasil? Como é que você percebe a presença da mulher nesse universo? Para mim é uma honra trabalhar com mulheres, porque além de ajudá-las, você aprende também. Você vê tantas histórias, tantas mulheres que estão ali buscando uma nova atividade ou querendo ter um ganho a mais para ajudar suas famílias. Então, são
empreendedoras de todos os níveis, desde uma microempreendedora, aquela que está iniciando, como empresas que já estão aí no mercado, formalizadas. E hoje, assim, eu vejo que há um crescimento muito grande, né? Hoje já chegou ao patamar de 50% de mulheres que empreendem em relação aos homens. Então, já está meio a meio, né? E no Paraná, esse número está em 34%, de 10 milhões de empreendedoras no Brasil. Então, isso para nós é uma honra muito grande, você vê tantas mulheres que estão ali empreendendo, dando o melhor de si, porque hoje a mulher ela tem múltiplas tarefas, né? Uhum. Ela é mãe, ela é esposa, ela empreende, muitas vezes ela está sozinha na empresa, né? Então ela tem que cuidar de todos os processos, né? Ela ser líder, né? Do próprio negócio, né? Então, assim, é algo que deixa assim, você maravilhada. Ô, Rose, você me despertou uma pergunta aqui, que esse fato da mulher ser mãe, da mulher ser empresária, ser dona de casa, eu vejo lá em casa, né? A Ana Amélia é professora, a Ana Amélia é minha sócia, a Ana Amélia é mãe, a Ana Amélia, eu falo que ela cuida de mim, cuida das crianças, cuida da casa, cuida do negócio, cuida do trabalho dela, cuida de todo mundo. Nessa perspectiva, quando a gente trabalha com empreendedorismo feminino, que é o teu caso, o direcionamento, ele vai, as dores, né? Então, assim, geralmente o homem, ele chega com um certo tipo de ansiedade, de dor, de angústia, eu preciso de resultado, eu preciso vender mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso construir, eu preciso, né? E a mulher, ela chega com esse mesmo tipo de dor, ou ela chega com essa dor da gestão do tempo, da dificuldade de conciliar? Como que é a mulher que está vindo empreender? Que tipo de dor chega lá para vocês? Então, as dores não são muito diferentes, porque todos olham assim, né? Eu quero que a minha empresa cresça, eu quero me desenvolver no mercado, eu quero ter lucro. Todos vêm, né, com esse olhar de lucro. Só que a mulher também, ela busca muito mais... Para ela ser mais adaptável às mudanças, ser mais resiliente, ela consegue assim, administrar melhor os conflitos. Algo que eu percebo, assim, além da gestão da empresa, ela também precisa muito da parte comportamental, porque ela lida com múltiplas tarefas. Então, ela precisa também cuidar dessa parte de comportamento, da liderança, do emocional. Então, tudo isso é trabalhado dentro do empreendedorismo feminino. Ontem eu estava em uma palestra onde foi falado muito dessa questão de mente, corpo e espírito. Uhum. O quanto a mulher precisa se preparar, né, para ela conseguir vencer todas as barreiras que ela enfrenta no dia a dia. Porque são tantos os desafios em cada uma das tarefas que a gente exerce. Você tem inúmeros desafios. Sim. Então, a mulher que empreende, aí eu hoje posso me incluir nesse universo, ela tem todas as tarefas da empresa, ela tem os seus compromissos profissionais, mas ela tem que buscar o filho na escola. Ela poderia delegar? Poderia, mas esses dias eu voltava da escola com meu filho e eu pensava, como é bom fazer isso. Uhum. Porque durante muito tempo eu não tinha essa opção de poder fazer isso. Então, mais do que ter que fazer, eu vejo que a mulher ela quer fazer muitas coisas. Mas mesmo que seja uma vontade, ela precisa ter um jogo de cintura, muitas vezes, que é inimaginável. Porque a mulher é meio polvo, ela quer resolver, ela quer abraçar, ela vai fazendo. E você acredita, Rose, que no que você acompanha ali do empreendedor homem e da empreendedora mulher, existem motivações diferentes ao empreender? Existe, porque o homem ele quer cada vez mais, né, alcançar... vamos dizer assim, até um status, né? Eu quero que a minha empresa cresça, que eu tenha um lucro exponencial. Então, assim, dele é mais ousado nisso. Ao empreender, ele se torna mais ousado. A mulher, ela assim, eu quero empreender, eu quero ter um ganho financeiro a mais, eu quero eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, né? Então, ela olha muito mais assim para a satisfação dela em empreender do que propriamente, eu quero crescer muito. Mas assim, eu estou fazendo algo que eu gosto,
e que eu me sinto realizada, que eu tenho tempo para minha família, para os meus filhos, para o meu esposo, e ali ela consegue, mesmo ela tendo muitas vezes um ganho menor que o homem, mas ela ainda consegue ser feliz fazendo aquilo que realmente ela se propôs. E muitas vezes ela acumula funções. Ela tem um emprego, um trabalho, CLT, ou é funcionária pública, mas também Mas eu vejo que é o caso da Ana Amélia. Aí eu posso falar que é esse caso, É. né? Que eu trabalho, eu tenho um emprego, vamos dizer assim, um emprego fixo, sou professora em um colégio, e ao mesmo tempo eu vivo essa vida dupla empreendendo junto com o Leandro. E eu vejo que é uma satisfação enorme a gente ter o nosso negócio, nós buscarmos o resultado juntos, porque é nosso. Então, a gente fica muito feliz em ver tudo acontecendo para nós, por nós também, né? Pelo nosso sonho. Então, ter o meu emprego é algo que eu amo, que eu gosto, mas empreender é um outro tipo de satisfação. Sim. Né? É muito engrandecedor para nós. No meu caso, né, também como empreendedora, eu nunca imaginei que eu fosse um dia falar assim, sou empresária, né? Mas é algo que realmente trouxe um outro tipo de sentimento. Eu ia perguntar para você, Rose, quais os desafios que essas mulheres empreendedoras mais enfrentam quando resolvem dar esse passo? Então, um dos grandes desafios da mulher ainda é a questão por exemplo, ela tem taxas de juros ainda são altas quando ela vai para o mercado. Ela, por mais escolarizada que seja, ainda ela ganha menos que o homem. Então, isso é um desafio. Muitas vezes ela tem mais habilidades de condução de uma equipe, de ser líder, mas ainda o homem não dá essa oportunidade. Então, são vários entraves ainda. A gente ainda vive no mundo machista. Por mais que nós, né, já avançamos muito, mas ainda ela tem muitas dificuldades. E outras vezes ela começa também a empreender por necessidade, mas ela não tem o conhecimento da gestão da empresa. Então, é onde ela precisa buscar esse conhecimento, aprimorar essas habilidades para que o negócio dela realmente cresça, para que ela consiga entrar no mercado. Então, ela precisa de um rol ali, né? Porque a gente fala assim, não é simplesmente ter uma visão e ter um planejamento, mas ela precisa também estar olhando muito o cenário, olhando as oportunidades que vão surgindo dentro do próprio negócio, ou outras oportunidades também, né? Porque hoje nós temos assim várias redes de mulheres que dá apoio para essas mulheres, né? O Sebrae também é essa rede de apoio, mas em Maringá, sim, é admirável. Nós temos aí acho que uns 30 grupos de mulheres e que elas estão ali unidas para uma ajudar a outra, né? Então, essa troca, esse network, então tudo isso é importante na hora de empreender. São grupos de empreendedoras, clubes de negócios, sim, mas são vários. E é essa rede, né? Essa rede de apoio. Quando a gente vai para um treinamento, para um evento, se tem uma palestra, se tem um workshop, seja no Sebrae, aqui em Maringá, ou em outras cidades, em outros grandes centros, é incrível a presença da mulher. Sim. A mulher vai, ela busca, ela investe. Então, eu não sei se tem uma proporção assim, mas mesmo aqui no Sebrae, quando eu tenho alguns eventos, acontece muitas vezes de você não ter 10% do público masculino. Sim, e isso daí já é comprovado com pesquisas, que a mulher ela estuda até 10 anos para se preparar. E o homem não chega a isso. Né? Então, ela sempre está buscando esse conhecimento. Ela está antenada às tendências. Né? Então, isso faz com que ela consiga ter um outro olhar para o negócio. Ela consegue também entender assim, realmente eu estou atendendo o meu público, eu estou oferecendo um produto ou um serviço que está atendendo a esses meus clientes, porque ela está sempre buscando. A mulher não para de buscar o conhecimento. Sempre buscando crescer. Eu imagino que isso venha também de toda a nossa história, né? O homem nunca precisa provar o seu valor, mas a mulher muitas vezes precisa provar, olha, eu estou aqui, eu sou capaz, eu posso, eu consigo.
E aí, quando ela se propõe a fazer alguma coisa, ela quer que saia bem feito. Sim. E quando não tem que provar para o outro, ela quer provar para ela mesma. Eu consigo, eu posso chegar lá também. Eu sei fazer. Mas e acredito que é o poder feminino. Eu não sei se tem uma questão histórica aí também. Sem dúvida. Porque eu estou lembrando, a gente falou disso no nosso primeiro podcast aqui, né, em vídeo. A gente citou o nosso primeiro podcast gravado, que foi sobre a Madame C.J. Walker, uma grande empreendedora. Eu vejo que é essa necessidade mesmo de romper com esse cenário que existe. E se fizermos uma viagem ao passado, a gente vai encontrar em vários momentos a mulher exponencial, a mulher que se posicionava, a mulher que buscava os seus objetivos, que tinha o seu foco e era disruptiva. Então, eu trabalho muito isso, quando eu falo de comunicação, eu trago muito essa questão da mulher presente em vários momentos, em várias passagens da história. Ela sempre se posicionou com garra, com força, e ainda hoje. Então, existe um componente histórico, Sim. Existe uma pressão da sociedade, existe muita coisa, mas eu também acredito que existe aquela força interior da mulher. A força da mulher. A força da mulher. Eu tô pensando aqui, tô ouvindo você falar, e eu tô pensando nas mulheres fortes que já passaram pela minha vida. Então, tô pensando na minha avó, meu avô, as histórias que a gente ouve do meu avô, quando meu avô ia para a roça, ou ele ia buscar, mas a minha avó ficava em casa, era um trabalho do lar, mas ela tinha que cuidar de 4, 5, 6 filhos, às vezes fazer alguma outra coisa, algum outro serviço, para complementar a renda da família. Aí eu tô lembrando da minha mãe, eu tinha 7, 8 anos de idade, a minha mãe já abriu uma loja, minha mãe foi empreender, eu tinha 8, na verdade a minha mãe já vendia, na sala de casa. Minha mãe comprava alguns produtos e ela buscava em São Paulo e ela vendia na sala, depois ela abriu uma loja. Então minha mãe tem essa história de empreendedora. A mãe da Ana Mary, então, ela vende até a sombra dela, entendeu? Então, assim, ela já é empreendedora. Pensou em empreendedora, gente, vocês têm que conhecer a minha mãe. Minha mãe eu falo que minha mãe é um personagem. Mas até as minha mulheres... Minha mãe vende até a sombra, ela vende até hoje. Esses dias meu pai falou, nossa, eu acho que a gente começou a nossa vida vendendo roupas, joias, e vamos terminar vendendo, porque minha mãe vende até hoje, já vendeu material de construção, que meus pais também são empreendedores. Meu pai largou um emprego de 10 anos num banco para abrir o seu próprio negócio. Não deu certo um, não deu certo outro, até que deu aquilo que ele buscava. Isso então, provavelmente numa época em que o emprego num banco era o supra-sumo, né? Mas aí você pega... E aí tem as mulheres que empreenderam abrindo negócios, e eu vou chegar num ponto importante aqui, e tem as mulheres que empreenderam dentro de casa, que cuidavam da casa. E eu vou pegar o outro exemplo, que é a avó da Ana Amélia, que é um exemplo muito mais próximo, que o vô dela a vida inteira foi para a roça e foi lá plantar, colher, e a avó ficava em casa, mas num papel de administrar o lar. Ela não só cuidou, ela não lavou, limpou, porque na época da safra, ela monitorava e ela cuidava de todo o alimento que ia para a roça, que voltava, a marmita que ia, a marmita que voltava, que hora que o pessoal tinha que comer, como que era, quem estava chegando, quem estava pegando de adubo no quintal, quem não estava. Então, ela cuidava de todo esse processo. E esses dias eu achei a coisa mais linda, que o vô dela, a gente estava lá na casa, e está na época de safra agora, e o vô dela chegou e sentou à mesa com a gente no domingo, eles estavam colhendo, e ela cochichou com ele, só eu acho que reparei, ela cochichou com ele assim... E o fulano foi lá, fez. Aí ele falou, sim, fez. Deu tudo certo? Deu. Tipo, ela estava cuidando. Então, assim, e a vida inteira foi assim. Onde eu vou chegar isso? No intraempreendedor, que a gente estava conversando em off. Até para explicar um pouco essa questão da mulher que está intraempreendendo. Explica um pouquinho isso para gente. Então, nós falamos do intraempreendedorismo, né, que são as pessoas que trabalham nas empresas, que são CLT.
Porque, assim, não é só fazer o básico, não é só fazer aquilo para o que você foi contratada, mas é você ajudar ali no planejamento da empresa, é você pensar numa inovação, numa nova forma de atender o cliente. Então, você não é simplesmente aquele colaborador que chega, bate o ponto, né, ou vende, ou oferece um serviço, mas que ele ajuda também o empresário a ter uma visão mais ampla do negócio, ajuda ele a empreender de uma forma diferente. A ter um outro olhar. Um outro olhar. Dentro das empresas, eu que trabalhei a vida toda dentro de grandes organizações, dentro de grandes empresas de comunicação, a gente vê muito isso. Aquele profissional que tem esse olhar, que tem a atitude empreendedora, ele acaba conquistando novos espaços, credibilidade, confiança. Então, ele se torna uma referência, ele se torna uma liderança dentro da sua área de atuação. Existe uma máxima que diz o seguinte: quem é o trabalhador, qual é o trabalhador que não vai se dar bem nunca? Aquele que só faz o que é pedido para ele e aquele que não faz o que é pedido para ele. Sim. E quando nós falamos da mulher, se eu pensar na mulher lá de décadas, séculos atrás, a mulher que era essa empreendedora na família, ela fazia muito mais do que era pedido, do que era demandado, né? Ela nem esperava que pedissem alguma coisa e ela administrava uma casa onde quase sempre haviam muitos filhos, conflitos entre irmãos, pai e filhos, e ela era a líder que muitas vezes tinha que administrar essas situações. Mas ela também administrava, muitas vezes, o dinheiro curto, um período de quase falência. Então, se pensar na agricultura, quando não tinha safra, ela tinha que pôr a comida na mesa. Tivesse colheita ou não tivesse colheita, ela tinha que garantir o sustento, né, a alimentação todos os dias daqueles filhos. E é interessante esse contexto do intraempreendedor, porque a gente fica falando do empreendedorismo e as pessoas, elas refletem ou elas trazem a ideia de que empreender é só abrir um negócio. Sim. E nem sempre, né? Ou não é. Empreender é mais do que isso, né, Rose? É muito mais, porque é a liderança humanizada, né, que faz com que aquele colaborador cresça também. E que ele enxergue que tem oportunidades para ele, porque ele está dando oportunidade para ele vivenciar o planejamento da empresa, para ele mostrar uma forma nova de atender o cliente, porque assim, as pessoas, os empresários, eles reclamam muito da rotatividade nas empresas. Da rotatividade. Mas qual que é o teu olhar para aquele colaborador? Você enxerga ele apenas como um colaborador ali, um empregado, ou realmente um colaborador, né? Aquele que está colaborando ali com as estratégias da empresa. E também, até o próprio também colaborador, o funcionário, ele também precisa ter esse olhar, né? Porque muitos também, o meu patrão está ganhando muito dinheiro e agora eu quero também, eu vou sair daqui, eu vou empreender. Daí muitos não conseguem porque não tem uma visão empreendedora, né? Ele é um colaborador ali, né? Ou a atitude que faz de você um empreendedor. Dentro das indústrias, dentro de grandes corporações, nós ainda temos um ambiente muito masculino, né? Muitos homens ainda dominam cargos de liderança, mas as mulheres estão chegando lá. Estão chegando. Né, Rose? As mulheres estão conseguindo galgar patamares e chegar a cargos de liderança. Você deixaria alguma dica assim, para as mulheres? O que elas precisam fazer para conseguir ainda chegar mais longe? Eu penso que a mulher ela tem que ser ousada, criativa, e como ela já tem isso dentro dela de sempre buscar esse conhecimento, de se preparar para o mercado, que não parem, continuem se preparando, porque assim, e acreditar no sonho também. A pessoa tem que acreditar no sonho e ter um propósito de vida. Aonde eu quero chegar? É isso que eu quero, e trabalhar para que você consiga alcançar esse sonho. Porque eu tenho certeza assim que as pessoas alcançam os seus sonhos quando realmente elas trabalham, elas planejam aquilo que elas querem ser e conquistar. Rose, fala pra gente um ou alguns grandes aprendizados que você teve nesse universo, né, das empresas, da gestão, da liderança.
sobre o ser humano. O que é que você entendeu do ser humano? O que eu entendi do ser humano? Hoje eu tenho uma equipe de 10 pessoas. Então, eu vejo assim que o líder, ele tem que trazer a equipe junto. Quando você traz a sua equipe junto, todos vão colaborar para que você alcance os objetivos. Então, assim, é você entender cada pessoa, porque cada pessoa tem uma forma, uma maneira, né, de trabalhar, mas é você pegar essas habilidades de cada um, trazer junto, porque assim você consegue construir algo e entregar algo muito melhor e com qualidade, né? Que delícia, né? Gostoso ouvir a Rose falar, né? Porque ela fala com uma tranquilidade. Ela é tranquila, né? Fica aprendendo. A gente fica só aprendendo e pegando os insights aqui. E a gente aprende muito. Eu aprendi muito, né? Porque assim, você vem lá só você, processo. E agora eu tenho uma equipe para cuidar. Isso que eu ia perguntar. Como que foi essa virada? Porque todo mundo, quando passa por essa virada, né, da operação ou da frente de comando para a frente de gestão de equipe, de pessoas, agora ter 10 pessoas na sua equipe, e não são só 10, porque aí tem toda uma série de consultores que tem por trás do Sebrae. Como que foi essa virada para você? Você, a Rose mulher empreendedora, e aí? Olha, não é fácil porque assim, e agora? Né? Porque igual um dia, hoje aquela colaboradora, eu preciso sair que o meu filho está doente. O outro, eu estou com problema. Hoje tem a mulher, estou com cólica. Né? Então, tem tudo isso. Né? Ou quando é o homem, eu preciso sair para ajudar minha esposa. Então, você precisa ter esse olhar humanizado para as pessoas, entender que você não é único, eles não são únicos, eles também têm família, todos temos família, né? Mas, assim, a partir do momento assim, que você olha para aquela pessoa e observa assim, o que ela tem de melhor, o que ela entrega de melhor. Né? Então, assim, eu procuro sempre olhar o lado bom das pessoas, porque falhas todos nós temos. Sim, né? Nós erramos, nós acertamos, mas assim, não julgar a pessoa, não julgar, mas sim entender o processo, entender o porquê que ele está passando por aquele processo naquele momento e poder ajudá-lo. Uma pergunta de $1 milhão agora, então. É possível a gente atingir a alta performance da equipe com uma gestão humanizada? Eu acho que é possível, sim. Eu acredito que é possível. Porque, assim, desde que eu comecei minha carreira, eu passei por muitos desafios. E eu fui, assim, eu era muito ousada, né? Então, assim, eu não tinha medo. Né? Então, assim, eu enfrentava, né? Assim, enfrentava qualquer situação, assim, sem medo. E com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouquinho mais medroso, assim, será que eu falo isso? Será que eu não falo, né? Mas, assim, e esses desafios me ajudaram a ter esse olhar diferente para as pessoas. Me ajudaram muito a ter esse olhar. E os tempos são outros. São outros. Também. Aquela ideia de que você tem que estar na empresa 8 horas por dia. E a pessoa, enquanto está na empresa, ela não pode olhar em hipótese alguma para a sua vida pessoal. As novas gerações não estão mais dispostas a encarar essa jornada, que a gente sabe como é que é. E a gente tem que construir, né, essa gestão. Tem que construir, é uma construção. A gente, enquanto consultor, a gente chegou a trabalhar junto algumas vezes, e é muito esse processo de ter um plano estratégico definido, ter indicadores definidos, saber onde você quer chegar. Não adianta a gente querer construir uma gestão humanizada se você não consegue conduzir o ser humano a chegar em algum lugar. Sim. Então, cego guiando cego, não adianta, né? Então, a gente tem que direcionar as pessoas, tem que ter um direcionador, um balizador. Então, construir planejamento estratégico, definir onde você quer chegar, ter métricas bem elaboradas, capacitar as pessoas, dar feedback constante. É um roteiro padrão que existe para que as pessoas consigam chegar a cada vez mais longe de forma humanizada. E nesse aspecto, quero virar um pouquinho a chave para falar um pouco do papel do Sebrae aí. Porque a gente falou até agora da mulher, do empreendedorismo feminino, mas o Sebrae, historicamente, tem um papel muito importante com o empreendedor e na sociedade de forma geral. Fala um pouquinho do papel do Sebrae desde a sua origem e hoje, como está?
Então, o Sebrae nasceu em 1972, no mesmo ano que eu, né? Então, eu falo que eu faço aniversário junto com o Sebrae, né? Então, é uma honra estar lá, né? O ano passado, né? Fizemos aniversário juntos, mas toda essa jornada, essa história do Sebrae aí com o desenvolvimento dos pequenos negócios, o fomento ao empreendedorismo, isso é muito rico, porque, assim, você poder ajudar as pessoas, né? Você poder levar o conhecimento para que aquela pessoa que quer empreender, ela tenha um planejamento, ela se estruture, para que ela não, por exemplo, não vai investir todo o capital dela para abrir um negócio no qual ela não está preparada, no qual ela não tem ali uma visão do que realmente ela quer, uma visão do mercado, quem que vai ser o meu cliente. Então, assim, o Sebrae ele vem para ajudar tanto essa pessoa que quer empreender, quanto quem já é um empreendedor, né? Tanto as micro quanto pequenas empresas na área de gestão, de inovação, recursos humanos. Então, assim, o Sebrae traz todo esse conteúdo e a gente fala que nós somos um canal de transformação. Vamos supor, para esses Rose, empreendedores. Se eu quero abrir hoje uma empresa, bom, eu tenho a sorte que o Leandro vai me direcionando, né? Ele tem todo o conhecimento. Mas, se você quiser abrir uma empresa, você não fala alto que eu abro. Não. Mais uma? Deixa eu falar. Vamos supor, né? Eu não sei nada dessa área. E eu quero montar uma empresa, eu vou lá ao Sebrae e lá vocês me ajudam, me direcionam? Sim, nós vamos dar toda a orientação. A gente fala que nós não entregamos nada pronto, porque o empresário ele precisa saber de onde vem. Né? Como que eu consigo, quem são meus fornecedores, quem vão ser os meus clientes, qual o mercado que eu quero atender, qual que é a dor do mercado, né? Hoje a gente fala muito de dor do mercado, né? Será que o meu produto vai atender aquela necessidade? Então, isso é muito importante, a pessoa ter esse foco, ter um propósito, mas também entender, né? Então, o Sebrae dá todo esse direcionamento, né? Você vai passar por uma trilha de aprendizagem. Uma trilha de aprendizagem. Um tutor, um guia do seu lado. E quais são os programas que o Sebrae tem hoje, Rose? Tanto na linha de empreendedorismo, quanto na linha do empreender mulher. Porque o Sebrae tem os programas, né? Tem as trilhas. Sim, nós temos, para quem já é empreendedor, temos temos capacitações, consultoria, orientação, né? Temos o Sebrae Tech, que é um programa de inovação, onde subsidia 70%, né? Por exemplo, eu quero trabalhar os processos na minha empresa, a questão da qualidade, mídias digitais, eu preciso mudar o layout da minha empresa. Então, nós temos o Sebrae Tech, que ele subsidia 70% para o empreendedor. E hoje, assim, nós não temos muitos pacotes prontos, porque o que o Sebrae está olhando? Qual que é a sua dor? Qual que é a dor do cliente? E ali você cria um pacote customizado para atender aquela necessidade. A partir da necessidade, você vai construir um conjunto ali de ações que possa mudar a realidade daquele empreendedor. Bacana. Eu coloquei uma pergunta aqui, eu até passei para a Rose, né, algumas ideias, e ela disse que pensou em todas elas. E eu coloquei uma assim: tem alguma história, Rose, que marcou essa sua trajetória no Sebrae? Alguma coisa assim que fala, nossa, isso eu nunca vou esquecer? Então, são muitas histórias. São muitas histórias. Então, assim, para eu enumerar, falar assim, não, essa aqui marcou muito. Mas, assim, a cada dia você vê uma história diferente. A cada dia. Chega um empreendedor e fala assim, algo que marcou muito foi a pandemia. A pandemia, o telefone não parava de tocar, o empresário ali, né, muitas vezes chorando, né? E o que eu vou fazer agora? Fechei tudo, eu estou perdendo tudo, a mercadoria, né? Porque tinha muitos produtos perecíveis ainda. Mas, assim, a parte que mais me marcou no Sebrae foi a época da pandemia. Só que, por outro lado, o Sebrae, de uma certa forma, estava preparado, porque o Sebrae do Paraná foi o primeiro Sebrae que não parou. Nós não paramos. Então, assim, quando fechou as portas, nós estávamos em casa, né? Lá tinha o nosso notebook, o telefone já funcionava ali, então a gente conseguiu dar esse suporte
para os empreendedores, e foram muitas histórias. E, assim, teve uma história de uma pessoa que me marcou, ele não era nem empreendedor, ele era um profissional autônomo, e ele falou assim, agora eu estou desempregado, está faltando as coisas em casa, e o que eu vou fazer? E daí aquilo impacta você, impacta muito, mas aí a gente vai direcionando daí para assistência social, né? Os meios que tinha naquele momento. Mas nesses 18 anos de Sebrae, por mais assim histórias de empreendedores, né, porque a gente sabe de pessoas assim que, né, que investiram, que cresceram, que hoje estão aí no mercado, né, mas o que mais me marcou foi a época da pandemia. Aquela frase que o Sebrae mesmo usa muito. Toda grande empresa um dia já foi pequena. Já foi pequena. E muitas delas acabaram passando de alguma maneira pelo Sebrae. Você falou da pandemia. Muitos empreendedores faliram na pandemia, né? Foram muitos negócios fechados, mas foi um período em que surgiram grandes negócios. Vocês assistiram isso, Rose? Sim, surgiram muitas oportunidades. O delivery mesmo explodiu, né? E o delivery, a maioria deles são administrados por mulheres, então é uma oportunidade. Quando a gente fala assim, quais são os negócios que as mulheres mais abrem? É a questão do vestuário, acessórios, a parte da beleza, mas também a parte de alimentação. Então, esse é um dos negócios que hoje a maioria são administrados por mulheres. E abriram negócios menores, mais dinâmicos, mais adaptáveis, estruturados e com faturamento consistente, a gente percebe isso. Sim. Né? E o Sebrae esteve a todo momento e está ainda, né, dando todo esse suporte para esses empreendedores. E na pandemia, muitas mulheres também se tornaram empreendedoras, né, Rose? Sim, porque estou desempregada, meu marido perdeu o emprego. Então, elas viram também uma oportunidade de ter um negócio. Eu faço bolo, então é o momento de fazer bolo e agora eu vou... Começaram a vender e ali já se formalizaram, né? E hoje estão empreendendo. Faço biscoito, faço um artesanato. Então, a gente tem muitas mulheres em Maringá que iniciaram na pandemia. E foi a explosão do MEI. E foi a explosão do MEI também. Foi a explosão. Porque o MEI, né, que é o microempreendedor individual, tanto para quem está iniciando por necessidade ou quem está vendo uma oportunidade, é uma forma dele investir, dele validar o negócio com pouco investimento. A partir dali, se ele falar assim, não, meu negócio agora está validado, meu produto validou no mercado, agora eu posso expandir. Então, a gente fala que o MEI é um canal para que as pessoas empreendam de uma forma mais barata. Porque você vai, em algum momento, precisar de um CNPJ. Sim. E o MEI permite que você tenha essa empresa formalizada sem a necessidade de um espaço físico. De muito investimento, né? E a capacidade de adaptabilidade das pessoas, de, às vezes, deixar um emprego formal, um emprego CLT e se adaptar a um novo contexto, porque empreender não é fácil. É claro que eu falo assim, eu sou um grande entusiasta do empreendedorismo. Tudo que você vier falar para mim, eu vou empreender, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou falar, cara, vai e faz, vamos tentar fazer dar certo, porque é claro que eu passei por essas etapas, por essas fases, e a gente sabe o quanto a gente sofre no começo, a gente pena, a gente perde noite de sono. No começo não, sempre, né? Perde noite de sono sempre. Mas, ao mesmo tempo, o quanto é satisfatório quando você alcança pequenos resultados no dia a dia. E aí a pessoa se adapta, passa a empreender e passa a gerar o seu próprio negócio. E, ao mesmo tempo, a presença da mulher, eu percebo que a experiência do consumo se tornou mais forte. Então a gente percebe, daqui a pouco chega aqui um lanche, olá, Rose, esse lanche é para você. Então ele tem um carinho diferenciado. Isso foi um pouco moda acontecendo ou a presença da mulher nesse contexto trouxe essa visão? Como que você vê? Eu vejo que ela veio como um modismo, mas hoje é necessário. Então, é você gerar essa experiência no cliente. Qual que vai ser o diferencial do seu negócio? Muitas vezes é escrevendo, mandando um bilhetinho escrito à mão.
mandando uma embalagem diferenciada, porque a gente fala assim, inovar. Inovar não é só tecnologia, mas você inova em produto, você inova em serviço. É um cheirinho. Você inova na forma de atender o cliente, né? Então, isso é muito importante. Então, as pessoas muitas vezes não precisam nem investir. Por que eu não posso ter um atendimento diferenciado para o meu cliente? Você vai numa loja, compra uma roupa e ela coloca um cheirinho lá na sacola. Você vem para casa com aquele cheirinho isso maravilhoso. Marca, né? E isso marca. Uhum. Né? Você sabe, uma vez eu fui numa oficina mecânica lá em Curitiba, a gente estava fazendo um trabalho para a FIEP. E geralmente, as oficinas mecânicas, a gente leva o carro, troca o óleo, troca a vela, e você pega o carro, você não vê muita mudança. Não aconteceu nada, né? Porque você deixou o carro e pegou o carro como estava. E o cara desenvolveu um cheirinho da oficina dele. O cheirinho da oficina dele. Que não era um cheirinho de graxa. Que não era um cheirinho de graxa, justamente. Que bom. E quando ele termina o serviço, ele espirra aquele cheirinho suave para que as pessoas saibam, quando entra no carro, meu carro passou por uma revisão. E é muito legal ele falando assim que aumentou a procura pela oficina dele, porque as pessoas às vezes pegavam carona com quem tinha tirado o carro da oficina, mas que cheirinho é esse? É o cheirinho da oficina. Quando eu levo na oficina, e passou a ter procura, porque a oficina é que o cara joga o cheirinho. Então, é uma inovação. É uma inovação. Referência. É uma inovação. Outro dia eu vi uma oficina que tinha um café dentro da oficina. Então, assim, enquanto você aguarda o seu carro ali, você toma um café, come um lanchinho. As barbearias. Né? As barbearias. Exemplo. A experiência do consumo nas barbearias. Teve uma outra oficina que o cara fez um espaço mulher dentro da oficina, não sobreloja. Ele fez para a mulher que leva o carro de sábado, de sexta, ela já pode fazer a unha. Opa, bati aqui a mão aqui. Ela pode fazer a unha enquanto ela arruma o carro. Então, e aumentou o público feminino da oficina. Então, olha quanta inovação vindo da experiência do cliente, vindo dessa adaptabilidade, porque, é claro, mais pessoas empreenderam. Se mais pessoas empreenderam, tem mais gente brigando pela mesma fatia do mercado. Mas mesmo assim tem espaço para todo mundo, desde que você olhe de forma diferente para esse mercado. Olha que curioso, a gente falando da pandemia, os bilhetinhos, né, as entregas customizadas, elas também explodiram na pandemia. Sim. As pessoas estavam sozinhas em casa, você pedia um prato no restaurante, pedia uma marmita e recebia não apenas o seu pedido, mas vinha um bilhetinho com carinho. Olha, fique bem, estamos bem. Sim. Sempre tinha um bilhetinho carinhoso. E uma vez nós pedimos de um lugar que nós sempre pedíamos e vinha a marmita, uma entrega normal. Veio com esse bilhetinho. O dia que nós fomos buscar no mesmo lugar, nós falamos, obrigada, a gente sente falta do bilhetinho, se quando vem buscar não tem o bilhetinho. E ainda hoje essa empreendedora, ela entrega, faz todas as entregas, mandando sempre uma mensagem, um carinho. Então, o quanto essas coisas acabam se perpetuando, de certa maneira, porque trouxeram resultado. Sim. Ele se sentiu mais próximo do empreendedor. Porque é que eu vou naquele outro ponto se eu tenho carinho, se eu me sinto à vontade aqui. Pode não parecer muito impactante, mas... É a quebra do paradigma, né, Sim. Rose? Lá no Sebrae, eu lembro que isso, até puxando um pouco, fazendo um pouco a propaganda do Sebrae, até porque o Lumen Instituto e o Sebrae não são concorrentes, são parceiros. Eu já atendi muito pelo Sebrae. Sim. A Rose era muito parceira minha. E eu lembro que a gente fez uma imersão de consultores em 2017, que a gente foi fazer... Na época nós chamamos lá, Rose, de Safari Urbano, lembra? Lembro do Safari, Safari Urbano. Eu achei genial a experiência. E o que era o Safari Urbano? Eles pediram para que os consultores fossem com roupa de fazer caminhada. Então a gente foi de bermuda, camiseta, tênis, né? E eles soltaram a gente em grupo no centro da cidade e falaram, tem tal lugar para vocês visitarem, para que vocês, não com a visão de consultor,
mas uma visão de consumidor, que vocês conheçam a história das pessoas, a história das empresas, o diferencial das empresas. Foi muito legal. E o Sebrae já falava disso lá em 2017. Já né? falava. Já era uma quebra de padrão. Já era, porque na época até eu lembro que nós visitamos alguns coworks que estavam iniciando, Sim. que era algo muito diferente, né? E que ajudava e até hoje ajuda muitos empreendedores, né? Tanto quem é um autônomo, quem trabalha com serviços, esses locais ainda são muito utilizados, né? E foi na época assim, eu fiquei impactada, porque eu também participei do Safari Urbano. Foi uma super experiência. Foi uma super experiência. E se você sabia que eu faço isso até hoje, às vezes, eu adoro fazer isso. Muitas vezes, e aí fica a dica para o empreendedor que está assistindo a gente, muitas vezes eu saio para ir em algum lugar fazer uma experiência de consumo, de visitar, de ver uma concessionária de carro. Vou ver, eu adoro ver carro, a gente gosta muito de ver, né? A gente vai no, não compra. Meio doido, só vai não compra, olhar, mas vê. Mas eu gosto de ser atendido, de fazer a experiência do atendimento, de ver como é, né? De entender a história. Você vai numa lanchonete, conversar com a pessoa, saber qual é a história que tem por trás dessa lanchonete. Eu adoro fazer essas coisas. E pra gente que é empresário, é muito importante, porque eu estou abrindo uma loja de roupa. Eu não preciso só buscar exemplos em loja de roupa, porque o objetivo não é copiar. O objetivo é fazer benchmarking. E quando a gente faz benchmarking, eu posso fazer eu posso espelhar numa loja de roupa, mas eu também posso espelhar numa loja de calçado, eu posso numa autopeça, eu posso numa oficina mecânica, para ver como aquele empresário ele rompeu. Foi disruptivo. Sim, e hoje a gente incentiva tanto quem vai abrir um negócio a fazer essas visitas para ele entender, né? Conhecer o empresário, saber como que é a rotina antes dele empreender. A gente ainda incentiva para que ele vá. A gente busca esses mentores, né? Que esses empresários são os mentores que ajudam quem está iniciando. Mas também dentro dos grupos de mulheres é incentivado para que elas façam essas visitas, para que elas comprem de outras mulheres também. E porque isso é muito enriquecedor, porque muitas vezes uma ação que ela faz na empresa, a outra também pode fazer. Porque você vai, inclusive, definir o seu público com isso. Sim. Uhum. Aquele local você pode ir, vão 5 pessoas no mesmo ambiente, no mesmo local. 3 podem achar extremamente interessante e as outras 2 acharem que é frescura. Né? Ou que, isso só para cobrar mais caro. Surgem esses pensamentos, mas depende do público que você quer atingir. Depende do que você quer, né? E já essa é uma forma de você definir isso. Quem é seu público? Qual é a sua persona? Às vezes é difícil, porque quem eu quero atender? Ajuda, inclusive, nesse aspecto, não é, Rose? Sim, com certeza. Rose, você que está em contato com tantos empreendedores e empreendedoras, hoje, o que é que você sente que ainda é a maior carência que eles têm, assim, na hora de empreender, para superar as dificuldades? Ainda é a gestão. A experiência de gestão. A experiência de gestão. Porque por mais assim que ele já empreende há muito tempo, mas ele tem que buscar novas formas para mudar os processos da empresa, para que ele facilite. Ele tem que buscar ferramentas. Hoje nós estamos aí com a inovação muito em alta também dentro das empresas. Isso é muito importante. Até ontem uma pessoa estava lá conversando conosco, que ele é dessa área da tecnologia, de mídias, e ele falando assim que a inteligência artificial daqui a 1 ano ela vai substituir muitos empregos, né? Porque ele já está inserido hoje dentro das empresas e vai vir cada vez mais forte. Então, assim, e são ferramentas que ajudam na gestão do tempo. Por exemplo, como que eu vou administrar minhas mídias digitais? Como que eu estou respondendo ao meu cliente? E ali a inteligência artificial faz isso por ele. Então, ele ganha tempo para pensar em outras estratégias da empresa. Então, assim, e essa que é a importância. E por isso que eles têm que estar antenados às tendências de mercado sempre. Eu acredito que todas as atividades que são um pouco mais automáticas, ainda que seja uma resposta, um atendimento, elas vão ser transferidas para a inteligência artificial. Agora, a capacidade de pensar e criar, a gente ainda, acho que essa parte ainda fica com a gente, não fica? Com certeza. Eu vejo que foi um papo muito gostoso, Rosa. Eu queria te agradecer por estar aqui com a gente.
O Lumencast tá só começando, estamos nos primeiros episódios, mas como é gostoso contar com a sua presença, a sua disponibilidade, o Sebrae, como que é o nome da nossa colega ali que está acompanhando a gente também? A nossa assessora, a nossa assessora, Fernanda. Fernanda, obrigado, viu? Fernanda é assessora do Sebrae. Agradecer também ao pessoal do Estúdio Fly, que está aí ajudando a gente, né? Temos nosso assessor também, ele vai entrar aqui agora, Rosa, vem aqui, Carlos, nosso assessor, ó, pode passar na frente da câmera aí, não tem problema, ele vai trazer Esse é o Carlos Eduardo. Esse é o Carlos Eduardo, acho que não vai pegar ele na câmera, né? Vem aqui atrás, entrega pra Rosa aí, vem aqui atrás do pai. Obrigada, cara. Eu te conheci pequenininho por foto. Esse é nosso filho. Conheceu pequenininho por foto. Mais velho. Pode vir aqui atrás, pode vir aqui atrás. Então, Rose, eu vejo que fica aí pra gente, né? Bom, primeiro, uma lembrancinha. Obrigada. Com todo carinho, tá? A gente que agradece. Rose, ela foi super atenciosa, super carinhosa, desde o momento que eu a convidei. E muito preocupada, muito dedicada para realizar esse momento aqui com a gente, Rose. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar com pessoas assim que eu admiro, né? Eu sempre... tô até emocionada. Mas eu sempre admirei muito o trabalho do Leandro, né? Um excelente profissional, né? Que fazia ótimas entregas, excelentes entregas, e quero que você volte lá trabalhar conosco, né? Sempre ouvia falar da Ana Amélia também, como uma esposa aí dedicada. E a Ju, falar da Ju, né? Conheci a Ju, sempre admirei também muito o trabalho dela, é uma pessoa excepcional. E estamos aí trabalhando juntas agora. E a Rose sempre com esse carinho no olhar, né, gente? Essa é uma marca da Rose. É uma marca da Rose. Ela falando, e nós tirando algumas dúvidas aqui com ela, o quanto a Rose tem esse olhar cuidadoso para as pessoas que procuram por ela, que têm uma dúvida, que querem uma resposta. E mesmo aqui, num bate-papo, não é nem uma entrevista, a gente traz as dúvidas, mas é um bate-papo. O quanto ela é cuidadosa ao abordar um tema, trazer as informações que a gente pode compartilhar com outras pessoas. Essa é a marquinha da Rose, comprometimento. Rose, então fica para você, né, para quem é gestor, essa conversa com a Rose é tão bacana, fica só para a gente fazer um fechamento aqui, para não fechar no ar os assuntos. Tem espaço para a mulher, né, Rose? Tem espaço para a mulher no mercado, ainda tem muito a se adaptar ainda no mercado. E a excelência da gestão, ela vai acontecer com planejamento, com organização e com conhecimento da gestão. Obrigado. O Sebrae está de portas abertas para todo mundo, né? Sim, o Sebrae está de portas abertas para você que é empreendedor, para você que quer abrir um negócio. Estamos lá para ajudá-lo nessa jornada, porque nós queremos que cada vez mais eles se desenvolvam, porque quando eles se desenvolvem, os empresários, a gente está desenvolvendo a nossa comunidade, o nosso estado e nosso país, né? Gerando emprego, gerando renda para muitas famílias. Legal. Quem gostou, curte, né? Compartilha, curte, siga a gente no Instagram. Muito legal ter você. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, meninas. Muito obrigada, Leandro. Obrigada, Rose. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.